ali, radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora, Aqui Ali Notícias. Aqui Ali, radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena a ser sorteada hoje tem prêmio estimado em 27 milhões de reais. Informações gerais para você ficar bem informado nesta quarta-feira. INSS realiza força-tarefa para analisar 500 mil de benefícios assistenciais. Prefeitura de Guariba anuncia processo seletivo para professor. Aulas presenciais suspensas em Bebedouro e adotadas várias medidas restritivas. Nomeada a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Doado à cidade acervo impresso das décadas de 1920 e 1930. Parceria para a venda de sorvete em prol da Associação Artisol. Terceira e última parcela do IPVA 2021 vence nesta quarta-feira para veículo com placa final 2. Fundo Social realiza hoje oficina online de Páscoa. Retirada de entulhos nesta semana em bairros da zona sul da cidade. Ecoparques em prol do meio ambiente é o tema do editorial. Rodadas completas hoje do Paulista das séries A2 e A3. Informações da Inter de Bebedouro que se movimenta com vistas ao certame da segundona de 2021. Quarta-feira, 10 de março, verão brasileiro, lua minguante. Este é o dia de número 69 de 2021. Aqui Ali Notícias, edição 5095, uma produção Irra Comunicação, apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A prevenção da hipertensão arterial deve ser feita em todos os momentos da nossa vida. Desde o jovem já podemos adquirir hábitos mais saudáveis que irão ajudar a combater até mesmo outras doenças. Para ficar longe do estresse, que é um dos causadores da hipertensão, podemos procurar atividades que acalmem a mente, como caminhadas e meditação. Cuidar da hidratação bebendo água e mantendo uma alimentação rica em frutas, vegetais e legumes também ajudará a prevenir a doença. Porém, se você estiver sentindo sintomas como dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito, procure imediatamente ajuda médica. A edição de março da revista Aqui Ali destaca os 25 anos da Sobeb Distribuidora. Administrada pelo casal Alessandra e Marcelo Vigo, a empresa se destaca no mercado de distribuição de bebidas em municípios da região. O consumidor final é atendido na loja ou pelo sistema de delivery com preços competitivos. Na página Estilo, Laís Santin aborda as tendências que prometem invadir os pés no outono e inverno. Atenção total para os novos modelos de botas mais pesadas que irão compor seus looks. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, saiba mais sobre a importância de ter paciência, principalmente nos dias atuais. Confira também uma seleção especial de filmes e séries para aquecer seus dias em casa.
A crônica O Mal das Cartas aborda como os gatunos de plantão pintam e bordam nesses tempos de pandemia, em busca de salvar a própria pele e de atender a interesses de terceiros. Aqui e Ali, a sua revista de bebedouro e da região. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite nesta quarta-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 34 minutos. Temperatura máxima de 30 graus. Umidade relativa no ar, 87%. Para amanhã, quinta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 31 graus e mínima de 19. Hoje, 10 de março, é o dia de São Domingos Sávio. Domingos nasceu numa família humilde. Seu pai era ferreiro e sua mãe costureira. Foi aluno de João Bosco por 3 anos. Aos 12 anos, decidiu ser padre, mas sentiu que morreria antes. Aos 15 anos, doente, despediu-se dos amigos. Um dia, depois da visita do médico, Domingos Sávio orou com seu pai e morreu em seguida. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 10 de março de 1876, o inventor Alexander Graham Bell fez sua primeira transmissão telefônica bem-sucedida. Ele ligou para seu assistente e disse: "Senhor Watson, vem aqui, preciso do senhor." Em 10 de março de 1880 foi fundado o Corpo de Bombeiros de São Paulo. No dia 10 de março de 1945, os americanos atacaram Tóquio com 300 bombardeios e bombas incendiárias, matando 100 mil civis. E em 10 de março de 1998, o presidente do Chile, Augusto Pinochet, deixou o cargo que ocupou durante 25 anos. Ele havia assumido o poder depois do golpe que derrubou o presidente Salvador Allende. Aqui e Ali, radiotv.com. As apostas em casas lotéricas ou pela internet ou pelo aplicativo Loterias Caixa para o concurso 2.351 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de hoje. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado hoje, mas às 8 da noite. O prêmio estimado para quem acertar as 6 dezenas é de R$ 27 milhões. Boa sorte! Informações gerais para você ficar bem informado nesta quarta-feira. O Ministério da Saúde enviou um ofício à Embaixada da China no Brasil pedindo ajuda para a compra de 30 milhões de doses da vacina da farmacêutica chinesa Sinopharm. No documento, o secretário executivo da pasta, Elcio Franca, afirma que o país corre o risco de paralisar a vacinação contra a Covid-19 em razão da escassez de doses de imunizantes. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje, em primeiro turno, o texto base da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que viabiliza a retomada do auxílio emergencial e prevê mecanismos em caso de descumprimento do teto de gastos, a chamada PEC emergencial. Foram 341 votos a favor, 121 contrários e 10 abstenções. Para concluir a votação, os deputados precisam analisar os destaques, propostas que visam modificar o conteúdo e votar a PEC em segundo turno. Foi convocada a sessão deliberativa para esta quarta, às 10 da manhã, para votação dos destaques do primeiro turno e o segundo turno da proposta.
Vale lembrar que a PEC foi aprovada na semana passada pelo Senado. O relator do texto na Câmara, Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, apresentou parecer igual ao texto aprovado pelos senadores. Eventual mudança feita pelos deputados fará a proposta voltar ao Senado. Se passar em segundo turno na Câmara sem alterações, a PEC segue para promulgação. O ministro Nunes Marques pediu vista, mais tempo para analisar o processo e, com isso, adiou a conclusão do julgamento na segunda turma do STF sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Lula. Ainda não há nova data para retomada. Os 5 ministros da turma decidem se Moro agiu ou não com parcialidade ao condenar Lula no caso do triplex do Guarujá, investigação no âmbito da Lava Jato no Paraná. O julgamento acontece um dia após o ministro Edson Fachin anular as condenações de Lula relacionadas à operação. Por enquanto, o resultado está em 2-2, mas Carmen Lúcia, que votou a favor de Sérgio Moro em 2018, adiantou que apresentará novo voto no julgamento desta terça. Ao votar pela suspeição do ex-juiz, o ministro Gilmar Mendes fez duras críticas à Lava Jato e disse que Moro foi parcial. Não se combate crime cometendo crime. Ricardo Lewandowski acompanhou o voto de Gilmar Mendes. O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol, bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui Ali Notícias. Olha, ontem, terça-feira, dia 9 de março, a concessionária de rodovias TEB realizou 17 atendimentos aos usuários e não teve registro de acidentes nas rodovias sob a sua administração, Carol. Bom, Osmar, alguma orientação em especial para os motoristas nesta quarta-feira? Eu tenho sim. A orientação de hoje é sobre alternador. O alternador automotivo é um gerador de corrente elétrica. Então, ele transforma energia mecânica em elétrica e tem a função de carregar a bateria, alimentar os equipamentos elétricos instalados no veículo, além dos sistemas de ignição eletrônica e injeção eletrônica quando o motor estiver em funcionamento. O alternador é movido por uma correia e necessita de uma rotação para o mesmo começar a gerar eletricidade. O alternador é um dos componentes mais importantes do sistema elétrico, pois sem ele, seu carro dependeria somente da energia acumulada na bateria, o que te daria, em alguns casos, poucos minutos de carga. Por isso, sempre que encontrar alguma anormalidade no seu veículo, como dificuldade na partida do motor, variação na iluminação das lâmpadas do farol, luz de bateria no painel acesa ou levemente acesa, procure rapidamente uma autoelétrica para que se verifique o funcionamento. Pois se o problema for no alternador, ficar na rua ou numa estrada com o seu carro será uma questão de tempo. Certo, Carol? Tá certo, então. Muito obrigada pela orientação, Osmar. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. A informação na sua manhã. Na Tudo Belo, à sua disposição, a coleção Outono e Inverno 2021. Saída de maternidade, macacões de plush, body de manga longa e muito mais para o enxoval de seu filho. Também na Tudo Belo, coleção de calçados de vários tamanhos e modelos e a preços imperdíveis. Tudo Belo, amplo estacionamento, loja completa, atendimento personalizado e de acordo com os protocolos sanitários e de saúde. Siga as redes sociais da loja, Facebook e Instagram. Tudo Belo, Rua Coronel João Manuel, 839 Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã.
Na volta do intervalo, o INSS realiza força-tarefa para analisar 500 mil de benefícios assistenciais. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? O INSS, desde fevereiro até 22 de março, realiza uma força-tarefa para analisar cerca de 500 mil de benefícios assistenciais que estão estocados para análise. Segundo a Previdência, são 1.383 servidores que estão dedicados exclusivamente para análise de benefícios de pessoas com deficiência, de idosos e de trabalhadores avulsos. A Previdência relata que a liberação da maior parte dos benefícios depende da avaliação da renda familiar e que a regularização do Cadastro Único do Governo Federal, o CAD Único, é fundamental. Então fica a dica para quem ainda não regularizou, diz o especialista em Previdência, Hilário Bock Júnior. O benefício de prestação continuada, o BPC, da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, é garantido para idosos, homens e mulheres com mais de 65 anos ou para quem possui deficiência de longa duração. O interessado precisa comprovar que não possui condições de prover sua subsistência e que a família também não. Os requisitos para a concessão do benefício que mais geram negativa do benefício são a prova de incapacidade, que depende de perícia, e da renda familiar, que tem de ser aferida pelo assistente social. Os que se sentirem prejudicados podem utilizar um dos dois caminhos para contestar a negativa do INSS: os recursos administrativos, que devem ser protocolados na própria Previdência, ou o processo judicial, que pode ser feito no Juizado Especial Federal, independentemente de advogado. Aqui Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. O Brasil registrou um novo recorde de mortes na pandemia, 1.954 em 24 horas. A média móvel de óbitos chegou a 1.572, a maior já contabilizada. O país tem 11.125.017 casos de Covid-19 e 268.568 vítimas da doença. 21 estados e o Distrito Federal estão com alta nos óbitos.
Lamentavelmente, a Prefeitura de Bebedouro deixou de divulgar o seu boletim epidemiológico com a atualização dos números da Covid-19 na cidade. Há necessidade de atualização diária, senhora Prefeitura. Bom, nesta terça-feira, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, divulgou uma edição extraordinária do boletim que acompanha a lotação de UTIs no país durante a pandemia. Segundo o documento, os índices de ocupação fazem 20 unidades da federação serem classificadas na zona de alerta crítico e 13 unidades têm 90% de ocupação. A Prefeitura de Guariba, cidade próxima a Jaboticabal, anuncia o processo seletivo para a contratação de professor de creche com especialização em autismo, transtorno global do desenvolvimento, educação especial, ciências, a educação artística, educação física, história, inglês, matemática, português e geografia. Remuneração de R$ 15 a R$ 17 por aula, com jornada de 40 horas semanais. As inscrições serão encerradas às 3 horas da tarde de sexta-feira, dia 12. Devem ser feitas por meio do endereço eletrônico da RBO Assessoria. A taxa de R$ 25 a R$ 30. Classificação por prova objetiva e avaliação de títulos, questões de língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e legislação e conhecimentos específicos no dia 21 de março de 2021. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI e Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Na volta do intervalo, aulas presenciais suspensas em Bebedouro e adotadas várias medidas restritivas. A edição de março da revista Aqui e Ali destaca os 25 anos da Sobeb Distribuidora. Administrada pelo casal Alessandra e Marcelo Vigo, a empresa se destaca no mercado de distribuição de bebidas em municípios da região. O consumidor final é atendido na loja ou pelo sistema de delivery com preços competitivos. Na página Estilo, Laís Santin aborda as tendências que prometem invadir os pés no outono e inverno. Atenção total para os novos modelos de botas mais pesadas que irão compor seus looks. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, saiba mais sobre a importância de ter paciência, principalmente nos dias atuais. Confira também uma seleção especial de filmes e séries para aquecer seus dias em casa. A crônica O Mal das Cartas aborda como os gatunos de plantão pintam e bordam nesses tempos de pandemia, em busca de salvar a própria pele e de atender a interesses de terceiros. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e da região. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Recicle e contribua para o bem do planeta. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar,
pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. Decreto suspende as atividades letivas e estabelece medidas de contenção para o enfrentamento do coronavírus no âmbito do município de Bebedouro, com restrição de atendimentos presenciais à população. O prefeito Lucas Serem leva em conta o Plano São Paulo, a regressão do estado à fase vermelha, o recrudescimento de casos de Covid-19 em Bebedouro e a diminuição de oferta de leitos de UTI, bem como a necessidade constante de conter a disseminação da doença, que demanda esforço conjunto do governo e da sociedade. Ele também considera a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a União, os estados e os municípios possuem competência concorrente para legislar, bem como estabelecer medidas administrativas e normativas em matéria de saúde pública. O decreto municipal estabelece que ficam suspensas as aulas e outras atividades presenciais em escolas estaduais e municipais, particulares e filantrópicas, inclusive de nível superior, cursos técnicos e de aprendizado, até o dia 19 de março de 2021, sem prejuízo de nova reavaliação conforme evolução da situação da pandemia de Covid-19, permitidas apenas as aulas remotas. Estão autorizadas apenas o funcionamento de atividades internas e de secretaria, sem a presença de alunos e professores, e em regime de escalonamento de funcionários, prestigiando-se sempre os trabalhos de forma remota. O atendimento presencial na prefeitura e nas demais repartições públicas municipais é individualizado, ou seja, um por vez, da 1h da tarde às 4 da tarde e em caso de extrema e justificada urgência. Em comunicado fixado no prédio da Prefeitura e de outras repartições, será informada a forma de atendimento ao público em geral, bem como as restrições, prestigiando-se o sistema remoto com os protocolos realizados pelo e-mail protocolo-emergencial@bebedouro.sp.gov.br. Já os serviços de saúde, da garagem municipal, de coleta de lixo, da guarda municipal e outros classificados como essenciais têm os horários de expediente inalterados. O expediente cumprido pelos servidores no prédio da Prefeitura e em repartições municipais está excepcionalmente alterado para o período do meio-dia às 5 da tarde até o dia 19 de março. Já os trabalhadores de saúde da garagem municipal, da Guarda Civil e dos demais alocados em atividades e serviços essenciais têm seus horários de expediente mantidos inalterados. Aqui e ali, radiotv.com. Nomeados por portaria os integrantes da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, de Bebedouro para 2021. Coordenador Luiz Antônio Luciano da Silva,
presidente Márcio José Martins, vice-presidente Tiago Aparecido Rodrigues e diretor operacional Luiz Antônio Luciano da Silva. Representantes titulares de órgãos municipais: Leandro Ferreira dos Santos, da Educação; Ângela Brunelli, Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente; Elizabeth Ferreira Silva de Carvalho e Silva, Conselho Tutelar; Lourival Rosa Basílio, Sindicato dos Servidores Municipais; e Márcio José Martins, Câmara de Vereadores. Setor técnico: Márcio José Martins, Meteorológico, Comunicação e Relações Públicas; José Antônio Luiz Martins, da Assessoria Técnica; Alessandro Márcio dos Santos, Grupo de Busca e Resgate, Canil; João Antônio dos Reis Gandra, da Patrulha Ecológica e Grupo dos Rádios Amadores; Luiz Antônio Luciano da Silva, Márcio José Martins e José Antônio Luiz Martins, motoristas de caminhão combate. Setor operativo: Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. E a Prefeitura de Bebedouro conta com 4 volumes encadernados do jornal O Bebedourense, das décadas de 1920 e 1930, doação de Alexandre Blasifera, do Rio de Janeiro. O material está disponível de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 4h30 da tarde, no Departamento de Cultura, a Rua São João, número 406, Centro. Informações no 17 3345 3421. A Associação Arte Sol, Arte e Solidariedade de Bebedouro anuncia parceria solidária para a venda de sorvete da Gran Palato nos sabores flocos, napolitano, torta de limão e brigadeiro. O pote de 1,5 litro custa R$ 21,00. Retirada neste sábado, dia 13, das 9 da manhã às 2 da tarde, na Alameda Atílio Fávero, 1714, no Jardim Alvorada, na Zona Oeste. Informações 17 3343 8070. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Na Tuto Belo, à sua disposição, a coleção Outono e Inverno 2021. Saída de maternidade, macacões de plush, body de manga longa e muito mais para o enxoval de seu filho. Também na Tuto Belo, coleção de calçados de vários tamanhos e modelos e a preços imperdíveis. Tuto Belo, amplo estacionamento, loja completa, atendimento personalizado e de acordo com os protocolos sanitários e de saúde. Siga as redes sociais da loja, Facebook e Instagram. Tuto Belo, Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui, ali, notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. Na volta do intervalo, no editorial Ecoparques em prol do meio ambiente. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na Rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Vacina contra o HPV. Desde que foi incorporada ao calendário nacional de vacinação, milhões de meninas de 9 a 14 anos procuraram as unidades do Sistema Único de Saúde, SUS, para completar o esquema com a segunda dose. A cobertura da vacina só fica completa com as 2 doses. A doença pode causar câncer, sendo o mais comum o de colo do útero. Procure um posto de saúde mais perto de você ou entre em contato com o Disque Saúde pelo número 136 e se informe. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro
Radial Pneus, acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. O proprietário de veículo com placa final 2 tem até hoje, dia 10, para o pagamento da terceira e última parcela do IPVA 2021. A data é válida apenas aos contribuintes que optaram pelo parcelamento. O calendário desta última fase segue até o dia 22 de março para os veículos com final de placa 0. O vencimento do IPVA para o proprietário de caminhão é diferente, com a quitação de duas maneiras: à vista em 15 de abril ou em 3 parcelas em março, junho e setembro. A consulta do valor pode ser feita em toda a rede bancária ou diretamente em portal.fazenda.sp.gov.br/serviços/IPVA. Informações 0800 0170 110 ou no 11 24 50 6810 ou ainda pelo canal Fale Conosco. Fundo Social de Bebedouro e River Foods anunciam uma oficina de Páscoa programada para esta quarta-feira, dia 10 às 6 da tarde, por meio da plataforma Zoom. Informações 17 3342 4504 ou 17 3345 9146. O conteúdo das aulas: preparo de variados e criativos ovos de chocolate e de outras receitas de Páscoa. A pandemia provoca queda acentuada na renda das famílias, daí a oportunidade para quem sabe iniciar um novo negócio, convida a presidente do Fundo Social, Cristiane Carone Serem. Os participantes receberão certificados. Prefeitura prossegue com a retirada de entulhos de construção, de galhos de árvores, de grama e de resíduos deixados ao longo de vias públicas nesta semana na Zona Sul, nos bairros Três Marias, Estoril, São José, Furquim, Franciscano, Santo Antônio, Bom Retiro, Tropical 1 e 2, São Carlos, São Francisco e União. Os serviços em andamento vão até sexta-feira. Aqui e ali notícias, editorial. Ecoparques em prol do meio ambiente. Descarte de lixo em locais inadequados é apenas o começo de um dos maiores problemas ambientais do mundo. São milhões de toneladas em lixões e aterros com consequências danosas para o meio ambiente e a sociedade. A decomposição dos resíduos descartados produz o chorume, que causa poluição do solo e das águas subterrâneas, e também o biogás, rico em metano, que contribui para o desequilíbrio do efeito estufa. Já a remoção da vegetação afasta animais silvestres, faz aumentar as doenças e, consequentemente, cair a qualidade de vida dos que vivem no entorno, além de atrair catadores que trabalham em condições precárias e insalubres. Vale observar que hoje em dia existem maneiras mais eficientes de tratar o lixo, por meio da reciclagem ou do reuso, em linha com a economia circular, que compõe o uso racional dos recursos, com os resíduos de um setor reaproveitados por outros como matéria-prima. O Brasil, com urgência, precisa evoluir na criação de ecoparques para reduzir a destinação final inadequada do lixo, como acontece em diversos países da Europa. É isso. Aqui e ali notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, rodadas completas hoje do Paulista das séries A2 e A3.
Informações da Inter de Bebedouro, que se movimenta com vistas ao certame da segundona de 2021. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for pra tudo belo. A edição de março da revista Aqui e Ali destaca os 25 anos da Sobeb Distribuidora. Administrada pelo casal Alessandra e Marcelo Vigo, a empresa se destaca no mercado de distribuição de bebidas em municípios da região. O consumidor final é atendido na loja ou pelo sistema de delivery com preços competitivos. Na página Estilo, Laís Santin aborda as tendências que prometem invadir os pés no outono e inverno. Atenção total para os novos modelos de botas mais pesadas que irão compor seus looks. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, saiba mais sobre a importância de ter paciência, principalmente nos dias atuais. Confira também uma seleção especial de filmes e séries para aquecer seus dias em casa. A crônica O Mal das Cartas aborda como os gatunos de plantão pintam e bordam nesses tempos de pandemia, em busca de salvar a própria pele e de atender a interesses de terceiros. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e da região. Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta, mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. 3 partidas realizadas ontem pela Copa Libertadores. União Espanhola do Chile venceu o Independiente del Valle do Equador por 1-0. Montevideo do Uruguai venceu o Bolívar da Bolívia 1-0 e o Santos derrotou o Deportivo Lara da Venezuela por 2-1. Pela Libertadores Femininas, jogos de ontem, Atlético da Venezuela perdeu para o Sol de América do Paraguai por 2-1. Santa Fé da Colômbia perdeu para o River Plate da Argentina por 1-0. A Ferroviária de Araraquara e o Peñarol do Uruguai empataram em 1-1 e o Libertad do Paraguai foi goleado pela Universidade de Chile por 5-0. Agora os resultados da Copa do Brasil. Ontem o Campinense da Paraíba perdeu para o Bahia 7-1 e o Águia de Mato Grosso do Sul foi derrotado pelo Vitória da Bahia por 1-0. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. O
Campeonato Paulista da Série A2, primeira fase, terceira rodada. Hoje, às 3 horas da tarde, o Juventus da capital joga com o Atlético Monte Azul. Tem também Esporte Clube São Bernardo e 15 de Piracicaba, Rio Claro e Portuguesa Santista, Atibaia e São Bernardo, Sertãozinho e Velo Clube Rio Clarense. Às 4 da tarde, o Osasco Audax enfrenta o RB Brasil. Às 7 da noite, tem Portuguesa de Desportos e Água Santa de Diadema, Oeste e Taubaté. Campeonato Paulista da Série A3, primeira fase, segunda rodada. Hoje, às 3 da tarde, Batatais e Primavera de Indaiatuba, Votuporanguense, Marília, Nacional da Capital e Deportivo Brasil de Porto Feliz, Capivariano e São José. Às 4 da tarde de hoje, Linense Bandeirante de Birigui, Penapolense, Rio Preto, Comercial de Ribeirão e Olímpia e Noroeste de Bauru e Barretos. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, Bahia faz 7-1 e se classifica. Vitória também avança na Copa do Brasil. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A edição de março da revista Aqui e Ali destaca os 25 anos da Sobeb Distribuidora. Administrada pelo casal Alessandra e Marcelo Vigo, a empresa se destaca no mercado de distribuição de bebidas em municípios da região. O consumidor final é atendido na loja ou pelo sistema de delivery com preços competitivos. Na página Estilo, Laís Santin aborda as tendências que prometem invadir os pés no outono e inverno. Atenção total para os novos modelos de botas mais pesadas que irão compor seus looks. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, saiba mais sobre a importância de ter paciência, principalmente nos dias atuais. Confira também uma seleção especial de filmes e séries para aquecer seus dias em casa. A crônica O Mal das Cartas aborda como os gatunos de plantão pintam e bordam nesses tempos de pandemia, em busca de salvar a própria pele e de atender a interesses de terceiros. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e da região. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. A abertura da Copa do Brasil nesta terça-feira foi de classificação de Bahia e Vitória à segunda fase. Os dois rivais baianos estrearam na competição nesta noite e venceram seus confrontos, respectivamente, contra o Campinense da Paraíba e Águia Negra do Mato Grosso do Sul. O Bahia não teve dificuldades para golear o Campinense por 7-1 no estádio Amigão, em Campina Grande. O destaque da partida foi o atacante Rossi, autor de 3 dos 7 gols. Os outros foram marcados por Juninho Capixaba, 2, Kemerson e Gilberto. Agora o Bahia aguarda o adversário da próxima fase, que sairá do confronto entre o Jaraguá de Goiás e o Manaus.
Já o Vitória não teve tanta facilidade, mas venceu o Águia Negra do Mato Grosso do Sul por 1-0 no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. O único gol do jogo foi marcado por Davi, já no segundo tempo. O adversário da segunda fase sairá do confronto entre Rio Branco do Espírito Santo e Sampaio Correia do Maranhão. Mais 7 jogos programados para hoje. A Ponte Preta visitará o Gama às 3h30 da tarde. O jogo acontecerá em Lusiânia por causa da pandemia. Rebaixado no Brasileirão, o Botafogo enfrentará o Motoclube em São Luís, enquanto o Sport Recife pegará o Juazeirense na Bahia. Na quinta-feira, 4 partidas encerrarão a primeira semana de Copa do Brasil. Cruzeiro terá um longo caminho até Roraima, onde desafiará o São Raimundo. Já o Goiás enfrentará o Boa Vista no Rio de Janeiro. A competição começou com 80 clubes e 40 confrontos únicos. A segunda fase terá 40 clubes e 20 confrontos. E nesta temporada, os 12 clubes pré-classificados vão entrar na terceira fase, perfazendo então 32 clubes. Antes eram 11 times e eles estavam já nas oitavas de final. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. A seguir, a participação do diretor da Inter de Bebedouro, comentarista esportivo e advogado Luiz Cláudio Mariano, com informações do clube que disputa o certame da Segundona, promovido pela Federação Paulista de Futebol. Olá, Mariano. Olá, Eduardo Irra e ouvintes do programa Aqui Ali Notícia. Luiz Cláudio Mariano atualizando o que nós temos de notícia da Associação Atlética Internacional. Infelizmente, para o torcedor vermelhinho, a Internacional não tem novidades que possa impactar a sua torcida. Com relação ao time de futebol, a Internacional está providenciando a terceirização do Sub-20 que irá disputar o campeonato deste ano. A Federação Paulista somente vai colocar em campo a categoria Sub-20, será no mesmo formato do ano de 2020, quando a Internacional, também terceirizada por uma empresa de Ribeirão Preto, não teve muita felicidade nessa competição. Várias goleadas. Por conta disso, a diretoria mudou a empresa que irá terceirizar esse ano. Esperamos que se faça uma campanha melhor. O que acontece com essa competição Sub-20 é que, por conta da pandemia, disputam a primeira divisão e a segunda divisão, o que dificulta e aumenta o nível técnico, a Internacional podendo cair numa chave com o Comercial de Ribeirão Preto, Botafogo, Mirassol, Ferroviária de Araraquara, o próprio Sertãozinho, até o Atlético Monte Azul, se for montar o Sub-20, são times da Série A do Campeonato Paulista que criam muitas dificuldades. O time profissional aguardando uma live que irá acontecer nesse segundo semestre para que a Federação Paulista de Futebol passe mais subsídios, como que será a competição desse ano. O que nós temos de concreto é que a competição Sub-23 da segunda divisão da FPF acontecerá somente no segundo semestre. Tá? É isso que nós temos por enquanto, Eduardo Irra. Não temos muitas novidades e assim que for acontecendo, nós iremos passando aqui e ali, atualizar os torcedores. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, cuidem-se e usem máscara. Aqui e ali Notícias Esportes. 3 jogos deram continuidade à segunda fase da Copa Libertadores da América. O Santos venceu o Deportivo Lara da Venezuela no sufoco por 2-1. No Chile, o União Espanhola bateu o Independiente Del Valle por 1-0. Já o Montevidéu fez valer o fator casa ao bater o Bolívar por 1-0. O Santos largou na frente por vaga na terceira fase da Copa Libertadores da América.
O time paulista sofreu, mas derrotou o Deportivo Lara por 2-1 na noite de ontem na Vila Belmiro. Destaques para os meninos da Vila. Os gols do Peixe foram marcados por Vinícius Balieiro e Kaique. Com o resultado, o Santos joga por um empate no duelo de volta, marcado para terça-feira às 7h15 da noite na Venezuela, para selar a sua classificação. Ex-clube de Miguel Ramírez, técnico do Internacional, Independente Del Valle perdeu para o União Espanhola no Chile por 1-0. No Equador, poderá empatar na próxima terça-feira para avançar, enquanto o time equatoriano precisa vencer por 2 gols de diferença. No Uruguai, o Montevideo bateu o Bolívar por 1-0 e terá que decidir na altitude. O time boliviano precisa vencer por 2 gols de diferença para seguir vivo no torneio. E o Aqui Ali Notícias termina agradecendo a sua audiência pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Se você quiser rever a edição deste programa, é só acessar o Facebook ou entrar no YouTube. Um excelente dia para você. Até a próxima. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.